Tem que estudar com isso. Boa noite. Hoje nós estamos reunidos aqui por um motivo muito nobre. A minha avó, há um tempo atrás, ela foi desafiada, né? O neto dela desafiou ela, falou: Dona Negra, a senhora tem uma história muito bonita. Isso precisa ser passado para outras gerações, porque nem todos conhecem, nem todos têm a noção de o que foi Francisca Pires, Martinho Pires, em sua totalidade. Por quê? Porque a gente viu flashes, né, da vida, era como se fossem retratos. E hoje nós temos a alegria de lançar essa obra, Uma Vida de Fé, um legado de Francisca Pires, que são o ajuntamento de todos esses recortes, para que nós possamos entender o que é a vida dela e o que ela expressa de forma assim, tão verdadeira do que Deus fez na vida dela. É isso que vocês vão ver nessas aventuras aqui de Francisca Pires. E quem escreve, ele tem uma referência e ele imita a Deus. Deus foi o primeiro escritor da face da Terra. Ele resolveu relacionar com o ser humano de forma, primeiro oral e depois simbólica, né? Então, essa é uma característica que hoje minha avó, todos nós temos características de Deus, mas hoje ela se torna mais brilhante, porque ela se torna uma autora religiosa. E autor vem de autoridade. Por quê? Porque é isso que Deus nos dá. Quando Ele nos traz e nos coloca aqui na Terra, Ele já tem uma história toda contada. Então, Deus já sabia dessa história. E hoje nós vamos ter o prazer de deliciar dessas aventuras e saber um pouquinho mais do que se passou na vida de Francisca Pires, de onde ela veio. Eu tive o privilégio de fazer as entrevistas com boa parte da família, e eu falo assim, que eu vi um retrato por vários anos. Então, eu conheci um retrato de neta, e aí eu pude ver de filho, de cunhado, de irmãos, e isso é uma riqueza. É uma riqueza porque a Bíblia fala que quando o povo de Israel começou a deixar de conhecer a sua história, ele se perdeu na sua identidade. Então, hoje é uma reafirmação de identidade. Eu estou aqui representando meu esposo, através da editora Kelps, que não pôde estar aqui, que foi ele que desafiou ela a escrever, porque ele sabia que ela conseguia, e ela pegou esse desafio. E ele falou: Dona Francisca, a senhora só precisa de contar assim, então. É só contar que o resto deixa comigo. Mas ela quis escrever. Então, ela pegou o caderninho dela, escreveu com a letrazinha dela mesma. Então, boa parte que vocês vão ver aí tem o primeiro módulo escrito pelas mãos dela. Então, todo o esqueleto foi fruto da mente dela, da criatividade que Deus deu para ela, e nós fomos recheando, trazendo as ligações, tudo que precisa para se compor uma história e ela ficar tão bem apresentada como vocês puderam ver aí. E aqui, hoje, é uma inspiração para que vocês também escrevam as suas histórias para que os seus filhos, netos, possam conhecer quem é você hoje e passar do tempo. E eu quero chamar aqui o pastor. Ele vai falar algumas palavras, que também acompanhou. E hoje ela recebe essa caneta aqui, que é a caneta dourada do autor. Isso aqui, gente, é quem tem a autoridade como autor publicado, para que ela assine muito. Se vocês vão ler, quem lê no final aí, ela fala assim: se você gostou, você me fala, porque eu vou escrever mais. Então, vocês têm essa incumbência. Cada um que levou esse livro tem essa incumbência de falar para ela depois. Uma boa noite na paz do Senhor a todos. Eu confesso que as páginas que acabei de ler ali, uns 15, 20 minutos que eu estou me emocionado, eu até posso recomendar para ler o livro de trás para frente.
Porque quem lê a história dos filhos e netos se emociona. Estava ali lendo e vendo para que Deus me dê maturidade para poder ter essa serenidade, viver essa boa delícia com tanta gente se amando. Eu só vejo palavras assim que falam emoção, palavras dos netos. Eu conheci a fé na casa da minha avó, palavras dos filhos, também agradecendo a Deus. E a senhora é uma privilegiada. E não conheci, mas também lendo um pouco, já falei para ele que quero chegar no céu, quero conhecer o pastor Martins. Um homem que com certeza também foi bênção na vida de todos que aqui estão. E desejar a senhora, que a senhora pode escrever outros livros, porque eu tenho certeza que outras histórias virão. O autor de 4 livros, sei que escrever um livro é quase que parir, um filho. De fato, não é fácil. E a moda antiga também, escrevendo a mão, ainda mais. Mas isso quer dizer que tem um valor ainda mais específico. Você não vai ler aqui algo que foi digitado no notebook, muito menos o que tem acontecido hoje em dia, que são livros escritos em chat, GPT, inteligência artificial. Aqui você tem uma história viva, de fato, escrita cruz, do que eu sei na vida dessa senhora, na vida de todos vocês. O salmo que eu escolhi para poder apresentar esse livro é o Salmo 92, e diz que os velhos na velhice lhe darão frutos, terão viçosos e florescentes. Eu escrevi aqui que eu tenho testemunhado desses frutos. Agora, conhecendo ainda mais uma parte da família, mas os filhos que conheço, familiares que conheço, sempre dão bom testemunho da senhora. E ela tem outros filhos que não são contados nesse livro, que são seus filhos na cor. Lá no Assembleia de Deus, que agora eu sei que é uma igreja que eu não sabia, Assembleia de Deus, Bela Idade, onde um culto, 27 pessoas, 23 pessoas aceitaram Jesus, depois outras 7 pessoas. Então, nasceu uma igreja com 30 pessoas, frutos da oração e dos louvores cantados por Martinho e Francisco. Essa história nos inspira, e quando você lê, como eu disse, você lê no final do livro, para poder ver o testemunho do que você vai ler no início dele, você vai ser muito edificado. Eu fiquei ali emocionado e confesso que lembrei também da casa de vó, do biscoito preto, da pamonha. Minha avó só não matou cobra com cana. Como eu li aqui. Mas no mais, o biscoito da pamonha ela fez. É uma memória afetiva que veio no meu coração ali, que me trouxe emoção. Então, essas são as minhas palavras de gratidão a Deus, pelo privilégio, não de pastorear, de poder ter a senhora como minha irmã, de caminhar junto com a senhora para o céu. Eu digo Jesus, Senhor. Que Deus abençoe a todos, mais que já são abençoados. Porque conviver com essa mulher, com certeza, é uma bênção de Deus. Sejam eternamente agradecidos. Vocês têm lá que são esses netos, sejam eternamente agradecidos por esse privilégio de ser filho, neto ou bisneto da minha. Eu, como irmão, eu sou muito privilegiado, mas quem é sangue, o sangue é ainda mais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vocês. Agora nós vamos chamar alguém aqui que veio de longe para esse lançamento, que é um dos motivos que apresentou esse livro, né? Pastor Varley. Gente, boa noite. Eu, como verbo, a senhora Francisca Pires, eu me sinto honrado nessa noite por estar aqui, juntamente com a senhora. E eu sempre, quando eu vou falar da minha sogra a outras pessoas, eu falo sempre. A sogra é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito dinâmica, e tudo que ela falou que ia fazer, ela fez. Então, quando ela falar para mim, meu filho, eu vou fazer algo, ela parabéns, sabe, a sogra? E juntamente todos que estão presentes, juntamente meus amigos, pastores aqui presentes, eu quero fazer uma oração de gratidão, né? Para que esse livro, que nós vamos agradecer a Deus, eu sei que esse livro vai ser um legado de fé para gerações. Então, como o pastor Daniel falou, nós vamos ler um livro de uma pessoa que escreveu uma história que ela viveu, uma história de vida, que edificou já a vida dela, que a gente faz tantas pessoas e vai edificar as gerações. Viu, minha filha? Só eternizou
Tanto o nome da senhora, nós também estamos tudo eternizado aqui. Amém? Vamos orar, então, agradecendo a Deus, oração de gratidão. Você pode ficar se perto, só fica sentado. Olha, também soberano Deus, eterno Pai. Nós queremos, Senhor, agradecer a Ti pela vida da minha sogra. Quero agradecer por esse livro que foi escrito, Senhor. Oh, Pai, porque eu sei que esse livro vai servir de inspiração, Senhor, para gerações. Eu sei que todos aqueles que lerem esse livro vão ser abençoados. Eu te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor, pela vida da minha sogra. Senhor, que muitos outros livros possam sair. Possa ter escrito para a glória de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa obra. E todos que lerem esse livro, que sejam abençoados e edificados pelo Senhor por esse legado que nós estamos recebendo em nossas mãos. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir a autora. Eu estou feliz, estou contente, estou alegre. Não tem mais. Eu senti honrado. Para mim, posso falar com o senhor, mais feliz da terra, eu sou uma delas. Porque Deus tem abençoado. Graças a Deus. Fico feliz. Eu preciso sempre ser uma coração de hoje. Graças a Deus. Eu fico feliz. Primeiro, porque eu sou feliz. Porque eu tenho Jesus no meu coração. E esse Jesus tem abençoado a vida inteira para nós. Entender para Jesus ainda não me adolescência. Olhe um pouco. Eu fico feliz por isso. Deus abençoe. Isso aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1960. E Ele tem me abençoado até aqui. Nunca deixou eu desejar estar dele. E por isso eu estou, graças a Deus, porque tem muito mais a agradecer do que porque tudo que eu fiz para o Senhor me deu. Graças a Deus. Eu li a Bíblia de cabo a cabo. Ela me ensinou muita coisa. E uma das coisas importantes que eu acho que a Bíblia fala, amai uns aos outros, assim como Cristo. Em outro versículo, diz assim, ao quão bom, quão suave, os irmãos beijam. Graças a Deus. Eu acho que conselho. Eu gosto mais de gente. Eu fui criado num lar feio. Nós somos 10 irmãos. Ainda tinha os irmãos da igreja. Então, Deus nunca me deixou sozinho. Quando casei,
Deus me deu 10 filhos. E para mim foi 10 bênçãos maravilhosas. E esses filhos, eu fui abençoado muito por eles. E graças a Deus. É leve. É só que todo vence, né? Toda a nossa vida vence. Então, venci o tempo. Os meus amigos cresceram e casaram todos. Eu fiquei só mais o meu bem. Mas passou um tempo, Deus levou ele também. Eu fiquei sozinha. Eu tenho muito a agradecer a Deus que essa casa lá que eu estou, foi Jesus que escolheu para mim morar. Eu fico feliz que ainda me deu uma igreja para dirigir. Eu fico muito alegre por isso. Eu estou seguindo a missão do meu bem. Mesmo com 80 anos, eu ainda quero fazer algo para Jesus. Esse é mais importante na nossa vida. Eu quero dizer que nesse livro foi um motivo, porque eu gosto muito de comunicação. E o motivo de eu escrever esse livro foi para ter mais um meio de comunicar. Porque eu escrevo, vocês lêem, e vão me responder, vão me perguntar, e assim vai estar comunicando. Eu acho mais importante. Desse livro, você vai achar textozinho que Deus me abençoou. Eu recebi dessa. Mas tem também lugar que eu passei luta, dificuldade. Então, o que eu digo para vocês nesta noite, que ficar sem luta não é milagre. Quando vem a luta, você põe de pé, com coragem, com força, com fé, esperança, e vence. E aí eu posso falar, o milagre é maior que a luta. Amém. Porque foi assim que aconteceu comigo. Passei do que eu mais venci. Graças a Deus. E hoje eu tenho muito que agradecer. Eu sinto feliz, muito honrada com a presença de vocês aqui comigo. Eu fico achando que eu sou tão pequena, eu sou tão menina, não mereço isso não. Que coisa boa, estou vendo meu pastor aqui comigo, vendo os irmãos, para mim é um grande demais. Graças a Deus. Deus te abençoado, minha família. Eu digo 10 filhos. Eu tenho ainda 14 netos e 6 bisnetos. Minha primeira bisneta tem 17 anos. Isso é bênção no pé. Tem coisa para me falar. Só o Senhor é Deus. Amém. Eu peço o nosso Senhor para mim. Eu quero continuar fazendo algo para Jesus. E de coração, eu quero agradecer a cada um aqui presente. Que Deus abençoe a todos e recompense. E para mim foi uma honra
Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Mãe, parabéns por essa conquista. Quero dizer para a senhora que são muito sabe quanto eu te amo, quanto eu te admiro. E sempre me cuidado, porque era essa possibilidade. Foi esse fechamento. Vou levar comigo, porque a senhora desejo para a senhora muito sucesso, viu, mãe? Deus continue abençoando a senhora, dando sabedoria para a senhora trazer esses conselhos tão bons para nós. Eu sou fruto desses conselhos preciosos que a senhora tem dado para nós. E por isso eu gostaria de convidar a todos a colocar de pé, vamos finalizar essa parte. Com aquele bem conhecido, por tudo que tem feito. Nós agradecemos ao Senhor por saber que se podemos estar se tem esse vídeo feito, se tem história pronta, é por causa dele, né? Então, o nosso coração hoje é de gratidão. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. A graça e a paz. É um prazer poder estar aqui nessa ocasião tão nobre, né, nesse lançamento desse livro, que é um filho que nasce, né, Mãe Francisca? Apesar de conhecê-la hoje, já conheço a história toda dela. Conheço os filhos, conheço os netos, alguns deles, e para mim é um privilégio poder estar aqui nessa ocasião tão nobre, tão legítima, e dizer que eu estou sendo inspirado pela senhora, viu? Ela é uma inspiração para todos nós e desejo que o senhor possa escrever mais livros. Tá? Eu já aprovo o livro da senhora para escrever o próximo. E eu disse para uma das suas filhas e também para sua neta que a senhora é pastora dos improváveis, a pastora dos intocáveis, aqueles que as pessoas desprezam, aqueles que ninguém quer, a senhora deseja e quer. E a senhora tem cumprido o propósito do Senhor Jesus
de fato, que é um exemplo de amor, cuidando das ovelhas de Jesus. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe esse legado que nos inspira a continuar a nossa caminhada em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de poder conhecê-la, de poder prestigiá-la, tá? E que o Senhor continue usando a vida da senhora para poder alcançar outros, em nome de Jesus. As impressões digitais da senhora estão sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Pastora Simone. Amém. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer os nossos amigos que fizeram esse convite. Nós nos sentimos honrados, privilegiados de fazer parte desse momento tão especial, porque eu creio que esse momento já estava no coração de Deus, no calendário de Deus. E a senhora, como meu esposo falou, a senhora é uma pastora de improváveis. E isso faz de nós, né, que estamos começando, a ver que vale a pena realmente continuar servindo ao Senhor, continuar sendo fiel ao Senhor. Apesar de nós vermos tantas coisas, tantos maus testemunhos, maus exemplos, vale a pena a gente ver que existe um remanescente fiel. E a senhora é um remanescente fiel. Glória a Deus. E nós estamos nos espelhando na senhora. Eu me senti ali motivada, falei, eu também posso escrever um livro. Porque é isso, né? O Senhor, é isso que Ele faz. E é só gratidão. Eu estou doida já para começar a ler o livro, terminar de ler o livro, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Viu, a senhora? Eu tenho certeza que tem muito para ensinar para nós através desse livro. Então eu quero só agradecer por esse privilégio. Que Deus abençoe a vida da senhora. Amém? Isso. Legal, escrito legal. Muito bem. Alice é meu. Essa linda minha irmã, a primeira das irmãs, quer dizer, 12 irmãos, e eu sou a última, né? A caçulinha. É um prazer muito grande, uma alegria imensa poder apresentar este livro para vocês, gente. Que privilégio! Eu jamais imaginei em toda a minha vida que mais para o final da vida, apesar de que ainda está faltando acho que uns 20, 30 anos, né, para minha irmã, mas nesse tempo da vida ela poder ainda escrever a história de vida dela. Isso é um legado mesmo que ela vai deixar para nós, para esta geração, para outras gerações. E eu sou muito grata a Deus, minha irmã, parabéns para você. E o incrível é que aqui é que eu vou conhecer de verdade a história da minha irmã. Eu não conheço, devido ao fato de nós termos uma diferença grande de idade, nós também vivemos um tanto distantes, né? E assim, porque nós morávamos na fazenda
Então, assim, o transporte, né, o meio de locomoção era mais difícil. Então, assim, a gente não tinha tanta oportunidade de estar juntas. Então, eu não participei tanto da vida da minha irmã e nem ela da minha. Então, eu vou conhecer a história através deste livro, que eu creio que está muito lindo, e eu recomendo, leia a história de Francisca, o legado de Francisca Pires da Silva. Deus te abençoe, minha irmã, que seja um sucesso na sua vida. E você sendo abençoada, nós todos somos abençoados também. Tá bom? Deus abençoe também. Um privilégio fazer parte do lançamento do livro de Francisca Pires. Quem foi Francisca Pires? A mulher que Deus usou para, na casa dela, na fazenda dela, eu conhecer esta joia preciosa. Foi justamente na casa dela que eu firmei o namoro e o casamento com a Giovana. E hoje fazer parte do lançamento do livro Uma Vida de Fé. Para mim é muito especial, porque a nossa vida faz parte, a nossa história faz parte, né, da Tia Nega, carinhosamente chamado Tia Nega, né? Então o desejo do meu coração é que este livro possa edificar também muitas outras vidas. Louva a Deus pela vida da Tia Nega e pela vida da Erlei, que foi a prima que chegou para nós e falou assim, vamos lá em Porá, eu tenho uma prima que vai dar certinha com você. Justamente na casa dela, um ambiente de muita fé, nós estabilizamos e hoje está aqui essa joia linda, né? A Giovana. Deus abençoe a senhora, o livro, seu ministério e todos aqueles que fazem parte desse momento tão importante. Deus abençoe. E através da vida dela... E hoje eu estou aqui com esse presente que Deus me deu, que é a minha querida esposa Giovana. Através da vida dela, uma mulher de muita fé, hoje nós juntos, com aliança, estamos desenvolvendo, dando continuidade à fé, que um dia foi semeado. Hoje nós temos o privilégio de semear na vida de outras pessoas através de um ministério. E essa união começou há mais de 30 anos atrás, em uma residência de muita fé, em uma fazenda chamada Fazenda Palmeiras, um lugar de muita fé, de muita presença de Deus, de muitos milagres. Surgiu aí um casamento com ministério para o futuro. Então, Tia Nega só faz parte do nosso ministério enquanto igreja, enquanto pessoa. A senhora, o tio Martinho e a Erlei faz parte da nossa vida, da nossa história. Deus abençoe muito a senhora. Amém. O desejo do nosso coração é que este livro alcance muitas vidas e que a sua fé seja fortalecida. Deus te abençoe. Amém.